Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é abençoador, galardoador de todos aqueles que o buscam, amém? Glória a Deus por esse dia, por essa manhã. Bom dia, irmã Isabelle, bom dia, Dani, bom dia, irmã Ludinha, bom dia a todos vocês. Bia, bom dia, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus por esse dia, glória a Deus por essa manhã, glória a Deus por essa quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Já estamos no dia 10 de fevereiro, né? Que maravilha, glória a Deus, aleluias. Nós estamos aqui muito gratos ao Senhor, né? Agradecidos a Deus Pai, a Jesus, ao Espírito Santo, por mais esse dia que o Senhor concede a nós, por mais uma vez estarmos aqui na presença do Senhor, né? Para mais um devocional, né? Nosso devocional diário. Bom dia, Gu, Deus abençoe. Bom dia, Priscila. Beijo na Alice, né? Faz tempo que eu não mando beijo para Alice. Espero que o irmão Valdeci esteja bem. Deus abençoe vocês aí. Irmã Nivalda, bom dia. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Né? Hoje não foi possível termos um convidado, uma convidada aqui, mas eu creio que amanhã vai dar certo, viu? Quero trazer uma pessoa assim, que vai estar conosco online aí, para trazer uma palavra do Senhor para nosso devocional, né? Então eu creio que amanhã dará certo, em nome de Jesus, né? Bom dia, Manu, Deus abençoe, em nome de Jesus, glória a Deus pela vida de vocês. Louvado seja o Senhor. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, para a glória do Senhor. Hoje está encerrando, né, o meu tempo aqui de isolamento, né? Ontem encerrou, né? Hoje, graças a Deus, né, já estou livre e agradeço ao Senhor por isso, né? Embora eu não tive o Covid, mas eu tive que obedecer a ordem médica e ficar 15 dias de isolamento por conta do meu esposo. E obediência gera bênção, né? Então o médico, ele é a autoridade nessa área. E como autoridade, né, ele me isolou 15 dias, eu tive que ficar isolada, né? Mas graças a Deus, tudo passa, tudo passou, hoje estou liberta, né? Como diz o meu esposo antes de trabalhar, ele foi me dar bom dia, dar um beijo e disse assim: hoje você está liberta, viu? Eu falei, amém. Então, graças a Deus por isso, né? Ficamos felizes por isso, né? Tudo passa, né? Bom dia, ele está bem, só um soluço que não para, não sabemos se é devido à sedação, continua incomodando demais. Peço continue em oração, por favor, para esse soluço. Então aí, vamos continuar orando, né, pelo irmão Valdeci, para que ele tenha uma recuperação completa em nome de Jesus, né? Jefferson, bom dia! Deus abençoe, fiquei muito feliz com a tua mensagem, eu também tenho muita saudade de você, viu? Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Nós vamos esperar inteirar 10 pessoas, se você puder, manda essa setinha para algumas pessoas aí, alguns amigos, para estar entrando. Assim que inteirar 10, nós já vamos dar início ao nosso devocional dessa manhã. Eu confesso que eu estava fazendo um devocional e aí eu senti do Senhor assim um outro direcionamento. Bom dia, irmão Anderson, Deus te abençoe em nome de Jesus. E aí o Senhor me deu uma outra direção, sabe, assim, para eu falar um outro assunto com vocês aqui. Claro que o Senhor falou comigo também. Ontem nós estávamos falando, né, que vive o propósito quem passa pelo processo. Então a gente estava falando sobre isso, né, o quão importante é ficar firme no processo, manter a fé, a esperança, a perseverança, para que a gente alcance o propósito de Deus na nossa vida.
E dentro do que a gente estava falando ontem, né, hoje, eu estava fazendo uma outra leitura, né, bíblica, e o Senhor me trouxe a essa leitura aqui, né, que está em 1 Samuel. Bom dia, Aline, Deus te abençoe em nome de Jesus. E está em 1 Samuel. Hoje eu quero falar com você sobre isso, porque isso também faz parte de um processo, né, vivido por uma pessoa que alcançou um grande propósito de Deus na vida dele. Então eu ainda quero falar dentro do que nós falamos ontem. Bom dia, irmã Maria, Deus abençoe, saudade de vocês, viu? Bom dia, Érica, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês que estão entrando aí agora, que vão nos assistir à tarde, à noite, madrugada. Deus abençoe a sua vida. E dentro do que a gente estava falando ontem sobre viver um processo para alcançar um propósito, uma vitória, uma bênção, né? Um cumprimento de uma palavra do Senhor na nossa vida, eu quero falar de uma pessoa com vocês hoje. E o Senhor me trouxe aqui em 1 Samuel, capítulo 16, para você que anota no seu devocional, 1 Samuel, capítulo 16. Em 1 Samuel, capítulo 16, o profeta Samuel, ele vai falar de quando Deus o levanta para ir ungir Davi como rei. Eu creio que você sabe que Davi, ele foi um dos maiores reis, né, que reinaram sobre Israel. E Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então, naquela época, os reis eram ungidos pelos profetas. Antes de Davi, o rei era Saul. E Saul, ele pecou contra Deus. Saul fez o que era mal diante de Deus. Saul foi negligente com os seus filhos, com relação a Deus. E então Deus chama o profeta Samuel e fala para Samuel, para que Samuel ele vá até a casa de Jessé, né, e unja ali um dos filhos de Jessé para ser o futuro rei de Israel. Então Deus já tinha tudo preparado, já estava tudo certo, já estava tudo pronto, né? Deus, ele tem toda assim uma história escrita para cada um de nós. Deus tem um plano já estabelecido para cada um de nós. Então, nós precisamos aprender a entender isso. A nossa história, ela já está escrita por Deus. Quando nós confiamos em Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós cremos em Deus, quando nós colocamos a nossa vida no altar de Deus, Deus ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Então Deus vai levantar um novo rei para Israel. Então ele chama o profeta, pede para o profeta pegar, né, o azeite. Naquela época eles usavam um chifre. Eu até tenho um chifre aqui na minha casa, qualquer dia eu quero mostrar para vocês, que eu fiz uma ministração uma vez, há muitos anos, e eu guardei, muito legal. É um chifre onde você coloca o óleo, e eles usavam para ungir, né, os profetas, ungir os reis, ungir sacerdotes, né. E então Samuel sai dali e vai até a casa de Jessé. E vai até a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. Samuel não sabia que era Davi. Então Samuel, ele sabia que ele ia chegar lá e Deus ia mostrar para ele quem era esse futuro rei. Chegando na casa de Jessé, aqui no capítulo 16, a Bíblia vai nos contar, né, que Samuel chega, fala com Jessé, que Jessé acolhe ele, e ele leva algumas coisas, né, que era comum para Jessé, e então ele fala o que ele está fazendo ali. Então Jessé chama seus filhos. Então o primeiro que chega, amados, esse ronco é a minha cachorra. Você está ouvindo aí? Ela tá roncando muito alto hoje. Ela fica deitada do meu lado aqui dormindo, mas hoje ela tá num ronco que você não tem ideia. Então, se você ouvir um ronco, é a Vivi, tá bom?
É a Vivi que tá roncando aqui do meu lado, tá? Então, quando Samuel chega lá, faz todo o protocolo, né? Então, o que que acontece? Jessé chama seus filhos. Então, vem o primeiro filho, Eliabe. E aí a Bíblia diz que aí, quando Samuel viu Eliabe, né? Viu aquele homem grande, alto, um homem, né? Que era assim, homens de guerra, né? Homens fortes, né? Deus falou com Samuel, falou assim, não, Samuel, não se impressione com a aparência, preste atenção. Deus fala ao coração de Samuel, porque Samuel achou que já era Eliabe, pela postura de Eliabe, postura de um rei, né? Postura de um homem forte. Então, ele fala assim, ó, não se impressione com a aparência e nem com a altura deste homem. Preste atenção, meu querido, minha querida, no que Deus vai falar conosco nessa manhã. Ele fala assim, ó, não se impressione nem com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. As pessoas julgam pela aparência, mas Deus falando com o profeta Samuel, mas eu vejo o coração. Guarda isso aí na sua mente e no seu coração. Então Jessé chamou Abinadab, levou, também não era Abinadab. Jessé trouxe Simeia, também não era Simeia. E o Senhor também foi falando, não. Então Jessé apresentou para Samuel 7 filhos. 7 filhos. E o Senhor Deus não escolheu nenhum desses 7 filhos. Então Samuel pergunta para ele, você não tem mais nenhum filho? Porque um dos filhos dele seria o futuro rei. Você não tem? Aí ele diz para Samuel, Jessé olha para Samuel e diz assim, tenho mais um filho, o caçula, e ele está fora, ele está cuidando das ovelhas, porque ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E então Davi estava lá no campo, ele estava lá trabalhando, ele estava lá zelando das ovelhas do pai dele. Então ele estava ocupado naquele momento. E o pai havia se esquecido de Davi. Os irmãos também haviam se esquecido, porque os irmãos podiam ter falado, manda chamar Davi, pai. Davi está lá no campo, mas os irmãos não falaram de Davi. Os irmãos não mencionaram Davi. Então, nem o pai, nem os irmãos se lembraram de Davi, porque Davi, ele era o caçula, ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Assim, não lembraram dele. Imagina como ia passar pela cabeça deles que Davi seria o futuro rei de Israel. Então, eles menosprezaram Davi. Eles esqueceram de Davi. Guarde isso na sua cabeça. Eles menosprezaram. Vivi, para. Hoje tá difícil, gente. Vivi. Então, eles menosprezaram Davi, menosprezaram o caçula, o menor da casa, né? Então, assim, imagina, eu fico imaginando assim, sabe, 7 filhos lá, né? Todos assim, né, com postura, com assim, Samuel olhando para eles, e todos eles talvez tivessem cara, jeito de rei, né? Mas não tinha o coração do rei, não tinha o coração que Deus queria, não tinha o coração que Deus tinha escolhido e que Deus tinha sondado. Aí então Jessé manda buscar Davi. Aí eles vão lá, chamam Davi, trazem Davi. A Bíblia diz que Davi era belo. Era um rapaz saudável, era de olhos brilhantes. E aí, então, Deus falou para Samuel, pode ungir ele.
unge ele. Então Samuel pega aquele chifre com azeite, unge Davi na frente dos seus irmãos e o Espírito Santo de Deus se apossou de Davi, né? E daquele dia em diante ficou com Davi. O Espírito de Deus ficou com Davi. Então, cumprindo isso, Samuel volta para Ramá. Eu quero falar com você aqui nessa manhã, pontuar algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu quero falar com você é o que eu já comecei a dizer aqui. Quando Deus tem um plano, um projeto para a nossa vida, Deus já escreveu a nossa história. Já está tudo escrito, já está tudo planejado, já está tudo pronto. Então, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos crer em Deus. Deus viu que Saul não podia continuar reinando do jeito que ele estava fazendo. Ele desagradou a Deus. O Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Então Deus ele levanta um novo rei, mas Deus já planejou quem era esse novo rei. Deus já tinha uma história para Davi. Deus já tinha um plano para Davi. Deus já tinha tudo formado para Davi. Sabe? E os planos, os propósitos de Deus na vida de uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus, que está debaixo da mão poderosa do Senhor, jamais serão frustrados. Nunca vai ser frustrado. Aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para a minha vida, ninguém pode tirar. A menos que eu não queira, a menos que eu rejeite a Deus, a menos que eu me afaste de Deus, a menos que eu fale, não, eu não quero, eu não vou viver isso. Mas se eu falasse, Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Se eu falasse, Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Se eu falasse, Senhor, a minha vida é sua, eu consagro a minha vida ao Senhor. Se eu falar, Senhor, eu tenho consciência que o Senhor é o Deus da minha vida, que o Senhor é o Deus que me escolheu, o Deus que me chamou, que o Senhor é aquele que deu Jesus para morrer por mim naquela cruz, e isso não foi em vão. Então eu estou aqui pronto a cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Então os planos do Senhor não serão frustrados. O que Deus tem para você, para a sua família, não será frustrado. Todos os planos, todos os projetos, tudo aquilo que Deus tem em todas as áreas da sua vida, conforme a sua obediência, Deus vai cumprir. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então vai se cumprir, sabe? Vai, não adianta. Às vezes você pode estar como assim, olha o que aconteceu, 7 homens ali, 7 pessoas, 7 rapazes ali. E ali Samuel foi passando de um em um, em um, em um. E aí Deus falava com ele, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Imagina a cabeça de Samuel. Samuel vendo aqueles homens, como ele viu Eliabe primeiro lá, falou, é esse. Deus falou, não, porque o homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Olha que coisa linda, maravilhosa que Deus fala com Samuel. O homem vê a aparência, mas eu olho com o coração. Olha que coisa gloriosa. Porque Deus conhece a realidade do nosso coração. Deus conhece a verdade que está dentro de nós. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece nossas intenções. Deus conhece. Deus sabe. A tua boca pode falar o que for, mas Deus sabe o que está dentro do teu coração. As suas atitudes falam sim muito alto, mas Deus também conhece o que está dentro do teu coração. Porque o que está dentro de nós não é oculto a Deus. Então imagine ali Samuel, esse não, não, não e não. E de repente chega Davi, o caçula, o menor da casa, o improvável. Aquele que estava lá no pasto, né? Cheirando lá cocô de ovelha, cheirando, né, ovelha, porque o pastor cuidava da ovelha. Imagina quando Davi chegou, Samuel olhou para Davi,
Com certeza, talvez Samuel pensou, mas este será o futuro rei? Mas Deus escolheu Davi. E quando Deus escolhe, meu querido, não importa o que o outro vai dizer, o outro vai dizer, o outro vai falar, o outro vai falar. Se Deus escolheu, está escolhido. Se Deus chamou, está chamado. Se Deus falou, está falado. Sabe, Deus é fiel. Então, em nós, muitas vezes, nós fazemos isso também. Nós olhamos a aparência demais das pessoas. Sabe, olhamos muito. Às vezes você olha para uma pessoa, você não sabe o que está dentro do coração dela. Às vezes você olha para uma pessoa, acha que você é mais santo do que ela, mas aquela pessoa lá no íntimo dela, lá no mais profundo da alma dela, lá dentro do secreto dela, ela tem uma vida com Deus muito melhor que a nossa. Graças a Deus que Jesus nos ensinou a não julgar, que Jesus falou para nós, não julgue, porque com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Então nós não podemos nos colocar acima de ninguém. Sabe que tem pessoas que estão na frente do altar pregando, falando palavras maravilhosas que enchem o nosso coração e a gente fica ali maravilhado, mas lá no fundo daquela igreja tem um irmãozinho ou uma irmãzinha que são da oração, da intercessão, que tem uma vida com Deus, que tem uma intimidade com Deus diária, constante, às vezes muito mais do que aquele que está lá no altar falando. Então nós não sabemos, às vezes nós julgamos as pessoas, mas nós não vemos o passado dela. Nós julgamos as pessoas, mas nós não sabemos o que ela está passando lá dentro da casa dela, no trabalho dela. Nós não sabemos o que ela viveu. Eu fico chocada quando às vezes alguém quer conversar comigo, alguém quer desabafar, quer um conselho, e aí eu vou conhecer essa pessoa, eu sento, e essa pessoa começa a falar da vida dela. Tem pessoas que me chocam, eu fico chocada porque eu olho e falo, meu Deus, eu nunca imaginei que essa pessoa tivesse passado por isso. Eu nunca imaginei que aquela pessoa tivesse passado por isso. E Deus vai me ensinando, tá vendo? Você não pode olhar a aparência, porque você não sabe o que está por trás. Davi estava lá no pasto, ele estava cuidando das ovelhas, mas Davi tinha uma intimidade com Deus. Davi, ele tinha temor a Deus. Né? Quando a gente vê os salmos que Davi escreveu, inclusive ele escreveu os salmos usando a experiência dele, né? Como pastor de ovelhas. Então são salmos lindos, profundos, sinceros. Quantas vezes salmos que ele escreveu em oração, falando da sua fraqueza, falando da sua dificuldade, se arrependendo das suas falhas, salmo dele pedindo socorro a Deus, salmo dele adorando a Deus. Então quando você lê os salmos que Davi escreveu, você acompanha a vida de Davi, você vê que Davi ele era um homem realmente íntegro, segundo o coração de Deus. E nem por isso Davi deixou de ser pecador, porque Davi pecou, Davi errou, mas ele alcançou a graça, a misericórdia, o perdão de Deus. Então não vamos olhar as aparências. Hoje nós estamos muito dados às aparências, principalmente em redes sociais. Sabe, muitas pessoas querendo mostrar o que não são, mostrar o que não é, mostrar o que não existe. Eu aprendi algo porque eu conheço muitas pessoas, sabe? Às vezes eu vejo assim, né, pessoas postando coisas nas redes sociais e eu sei da vida das pessoas. E eu vejo que as redes sociais se tornou um refúgio para muita gente, que coloque ali uma coisa que não é verdade, que coloca ali uma coisa que não é real, que coloca algo que você olha, que, nossa, você pensa, puxa, como essa pessoa está bem, como essa pessoa está feliz, como essa pessoa é isso, é aquilo, é aquilo. Mas quando você vai ver a vida da pessoa, ela está em pedaços, ela está sofrendo, muitos estão depressivos, muitos estão doentes. E eu não estou generalizando, mas uma boa parte é isso. E isso eu estou falando não é só no nosso meio, é em todos os meios, querido. Todos os meios.
Então, a primeira coisa que eu entendo aqui, que eu aprendo com Deus, não julgar a aparência de ninguém. Não julgue. Não julgue ninguém pela sua aparência. Não julgue. Sabe, aqui dentro tem um coração. Aqui dentro, atrás daquela pessoa, tem uma alma. Sabe, às vezes tem alguém te perseguindo. Às vezes tem alguém assim brigando com você, alguém que está te azucrinando. Olhe para essa pessoa e ore por ela. Ore, porque às vezes essa pessoa está sendo até um instrumento do inimigo para tirar a tua paz. Às vezes não é nem a pessoa, mas é o que está agindo através daquela pessoa para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria, para te colocar para baixo. Tem palavras que você ouve que te bota lá no chão. E às vezes vem da onde você menos espera. Então nós temos que vigiar, tomar muito cuidado com o nosso julgamento com o próximo. Muito cuidado. Sabe? Deus é quem conhece cada um. Às vezes eu ouço alguém falar assim, nossa, aquela pessoa, ela é tão ruim, ela fez isso. Essa pessoa vai pagar. Vai pagar com Deus. Eu falo assim, olha, deixa pra lá. Cada um vai dar conta de si. Eu vou dar conta de mim. Você vai dar conta de você. Porque salvação é individual. Então, o que aquela pessoa está fazendo, Deus é quem sabe. Deus vê tudo. Deus conhece tudo. Nada é oculto aos olhos de Deus. Então, vigia com o julgamento. Cuidado quando você estiver com alguém e alguém chegar e ficar falando mal de outra pessoa para você. Uma coisa eu aprendi. Se a pessoa chega para você e começa a falar mal da outra pessoa para você, ela pode também chegar em outra pessoa e falar mal de você para outra pessoa. Então, vigia. Vigia. Não entra nessa cilada do diabo. Não entre nessa cilada do inimigo. Cuidado com isso. Cuidado. Nós temos que aprender a ter maturidade para isso. Cada um dará conta de si. Se você pode ajudar alguém mostrando que ela está no caminho errado, ele está no caminho errado, que existe um outro caminho, que Deus pode ajudar. Se você faz isso com uma intenção de ajudar, abençoar, amém. Amém. Mas tome muito cuidado, tá? Muito cuidado. Porque o Senhor falou isso pro profeta. Pro profeta. Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Da mesma forma que tem muito lobo vestido aí de ovelha. Você olha, parece ser uma pessoa maravilhosa. Você olha, cativa você, te envolve. Quando você vê, você vai perceber que aquela ovelha não era uma ovelha, era um lobo. Então, da mesma forma que tem as pessoas que têm uma aparência assim, meia duvidosa, mas o coração é puro, é generoso, é temente a Deus, mas da mesma forma também tem os lobos vestidos de ovelha. Que Deus dê a você, a mim, a todos nós, discernimento. Discernimento, para nós não cairmos nos laços do inimigo. Então, cuidado com os lobos vestidos de ovelha. Pessoas que vêm e que aparentemente são pessoas maravilhosas. Mas quando você abre seus olhos, são pessoas más, que querem o seu mal, puxar o teu tapete, te derrubar. E são usados pelo inimigo para tirar a sua paz. E se houver alguém assim, afaste-se dele. Afastar, pastora, afaste-se dele. Afaste-se dela. Você pode orar por essa pessoa, porque Jesus falou para a gente orar pelos nossos inimigos também. Mas afaste de pessoas assim. Porque existe o joio e existe o trigo. E o joio e o trigo se misturam.
Então nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente fala, com quem a gente conversa, com quem a gente abre a nossa vida, com quem a gente abre o nosso coração, com quem nós contamos os nossos planos, nossos projetos, com quem nós vamos falar das nossas coisas, tá? Tome muito cuidado com isso. O Senhor está nos ensinando a ser mais reservado, o Senhor está nos ensinando a ser prudente, o Senhor está nos ensinando a agir com sabedoria e com discernimento. É isso que o Senhor está nos ensinando também. Então, nós precisamos vigiar, pedir que o Espírito Santo nos oriente, que o Espírito Santo nos ajude, para que a gente venha agir conforme a vontade de Deus, fazer conforme a vontade de Deus. Eu estava conversando outro dia com meu esposo, e a gente estava falando como que existem pessoas que são más, mas tem um coração mau mesmo. Tem um coração mau, maquina o mal, faz o mal. Como tem pessoas más, tem pessoas usadas pelo inimigo e tem pessoas que são más. Parece que já nasce com uma natureza, todo ser humano já nasce com uma natureza pecaminosa. Mas tem pessoas que são más mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso, né? Se o Senhor te acendeu uma luz aí, vigia. Se o Senhor acendeu uma luzinha aí para você, toma cuidado, né? Porque às vezes a pessoa tá ali, tá conversando com você, você vai se abrindo, falando dos seus sonhos, da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos, vai falando de você e de repente essa pessoa é um belo lobo ou uma loba vestido de ovelha. Então, não confie em todas as pessoas. Peça discernimento a Deus, orientação ao Espírito Santo, para saber com quem você conversa, o que você conversa e para quem você abre a sua vida, tá? Você pode se surpreender se você pudesse ver o coração das pessoas e ler os pensamentos dela. Você ia ter uma surpresa muito grande, eu tenho certeza. Então, a gente vai ver aqui, né, depois disso, então, que Davi, ele é o ungido rei de Israel. Aquele jovem que estava lá no pasto cuidando das suas ovelhinhas, das ovelhas do seu pai. Então, ele é escolhido por Deus para ser um grande rei. E, claro, né, Davi, ele vai se tornar um grande rei. Mas antes dele se tornar um grande rei, ele continuou no pasto cuidando das ovelhas do pai dele. No momento que Samuel ungiu Davi, Davi não foi já lá para o palácio se preparar. Davi continuou no pasto, ele continuou cuidando das ovelhas do pai dele. E aí então foi acontecendo todo um processo. No tempo certo, Saul conheceu Davi. No tempo certo, Davi começou a ter acesso, né, a Saul, ao palácio. E no tempo certo de Deus, Deus levanta Davi como rei de Israel. Então, houve um período de preparação ali, mas preparação interior. Aí, Davi começa a viver, então, o quê? O processo, né? O processo, ele continua cuidando das ovelhas do pai, ele podia falar assim, não, mas agora eu fui ungido rei, não, agora eu não vou mais para o pasto, não, agora eu não vou cuidar mais das ovelhas, ei, agora eu sou o futuro rei de Israel. Davi não fez isso. Davi, ele tinha um coração puro. Davi, ele entendeu que tudo aconteceria no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. Que Deus o levantaria no momento certo. Então, Davi, ele continuou vivendo a vida dele, cumprindo todos os compromissos dele como filho caçula, né? Ele continuou fazendo tudo que agradava a seu pai, ele continuou obedecendo ao seu pai, ele continuou obedecendo a Deus, né? Davi, ele fala, né, que ele defendeu as ovelhas de urso, defendeu as ovelhas, né, de leão. Davi, ele passa por vários processos, ele passa pelo processo de matar o gigante Golias. Davi é perseguido por Saul. Acontece tantas coisas antes de Davi se levantar como rei, mas aquilo que Deus falou lá atrás, aquilo que Deus entregou para ele lá
atrás, quando ele foi ungido, no momento certo, na hora certa, Deus cumpriu e Deus fez. Não foi do dia para a noite, teve uma caminhada, teve um tempo ainda até Davi chegar ao seu reinado. Então aí entra o processo, né, que nós estávamos falando ontem. Davi, ele passou por todo um processo, e todo o processo que Davi passou foi importante para o seu reinado. Tudo que Davi viveu até chegar no trono foi muito importante para quando ele assumisse o trono. Então, a Deus, ele faz isso conosco. Às vezes, você sabe que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito maior com a sua vida, mas você não quer viver esse processo, você já quer que isso aconteça rápido, você quer que seja para ontem. A ansiedade é tão grande que você fala, não, mas Deus falou, eu já quero para agora. E não é assim. Às vezes, realmente, Deus já vai fazer hoje, mas às vezes não. Às vezes Deus vai preparar você para aquilo que Ele tem para a sua vida lá na frente. Você vai ter que passar por um processo para Deus entregar para você um dom, um talento, um ministério, para Deus te levantar no meio da sua família como uma coluna espiritual. Enfim, são várias coisas que Deus pode fazer na nossa vida. É a mesma coisa, às vezes Deus tem um propósito para dar para você, uma esposa, um esposo, mas talvez você agora não esteja preparado para isso. Então você vai passar por um processo ainda de aprendizado, você vai passar por um processo aí, vai ser testado. Então às vezes Deus quer dar uma promoção para você no seu trabalho, Deus ainda vai ter um processo para que essa promoção aconteça. Talvez Deus quer te dar uma empresa, quer colocar algo para você fazer na sua mão, você vai viver um processo. Aí é que tá, que nós precisamos ter paciência, perseverança, esperança e fé, que eram atributos que Davi tinha para poder passar por aquele processo até que aconteça o que Deus realmente tem para a nossa vida. Até que Deus realmente nos coloque no lugar que Ele quer que a gente esteja, até que a gente esteja assim preparado. Ele fala, agora você está pronto. Agora você está preparado. E Deus, Ele chama os improváveis. Talvez você pense assim, está demorando que eu acho que Deus não vai fazer isso comigo. Está demorando que eu acho que eu não mereço isso. Está demorando porque eu creio que Deus não vai me dar essa oportunidade. Deus não vai me colocar na frente disso. Não, acho que Deus não... não, eu não. Quando eu fui chamada para o ministério, a primeira vez, há mais de 20 anos atrás, quando meu pastor chegou para mim e me convidou para ser líder do grupo missionário de adolescentes da igreja, eu não me achava e não me julgava preparada para isso. Então eu sofri um baque naquele momento. Para mim foi muito difícil, porque eu não me julgava capaz, eu não me julgava pronta, eu achava que eu não estava pronta para aquilo. E então, um dia, né, Deus falou muito forte ao meu coração, usou uma pessoa para falar muito forte comigo, coisas que só eu e Deus sabíamos que eu falava com Deus. E aí Deus confirmou no meu coração que aquilo era algo dele, era um chamado dele. E foi, claro, Deus confirmou através, depois, né, eu aceitei o desafio e Deus foi confirmando, né, através dos anos, aquela liderança que Ele colocou na minha mão. E dali foram acontecendo muitas coisas, muitas provas, muitas lutas, muitas batalhas, e Deus foi me levantando, né? Então, assim, hoje você me vê aqui, né, a pastora Ângela, mas você não tem ideia do que nós já passamos, do que eu já passei, do que eu já vivi para estar onde eu estou hoje. E eu sei que Deus ainda tem mais para fazer, muito mais. Então eu sei que eu ainda estou num processo. Cada tempo é um processo diferente, cada época é um processo diferente de algo que Deus vai fazer na minha vida. Então, eu aprendi a esperar em Deus, eu aprendi a confiar em Deus, eu aprendi a perseverar. Às vezes eu estou no fio,
para falar assim, ai Deus, eu acho que agora já deu. Aí vem Deus e fala, não. Quando eu penso que é o fim, de repente é o recomeço, né? Ou o começo de algo novo. Então, na nossa vida é assim. Então, nós precisamos vigiar, precisamos ficar atentos à voz do Senhor. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo tem um chamado de Deus para a tua vida. Eu tenho certeza que se você ainda não é usado em alguma área, mas você será usado em alguma área. E eu sei que muitos de vocês estão passando por um processo. Então, viva esse processo para que se cumpra o propósito de Deus na tua vida. Vamos seguir o exemplo aqui de Davi, o exemplo aqui de Samuel. Esse texto é um texto rico, maravilhoso, tem muita coisa para ser explanada dentro dele, sabe? Mas vamos, assim, ficar atentos a isso. Não vamos antecipar, querer antecipar o que Deus tem. Querer, sabe, que Deus faça hoje e amanhã. Não. Descanse no Senhor. Espere no Senhor. Aquieta teu coração. Acalma a sua alma. Se você está num processo, viva o processo um dia de cada vez. Confiando, crendo, colocando a sua vida, a sua família, teus sonhos, teus projetos, teus planos, tudo no altar de Deus. E o que Deus tem para você vai se cumprir em nome de Jesus. Você vai viver o propósito de Deus para a tua vida. Então acalma, aquieta. Sabe, Davi voltou lá para o pasto, foi lá cuidar das ovelhas. Ele não ficou desesperado para correr lá para o palácio e assumir a coroa, não. Ele sabia que no tempo certo, na hora certa, no momento certo, Deus, o mesmo Deus que escolheu ele, que ungiu ele, ia capacitá-lo, ia colocá-lo no lugar que lhe era devido. E ali então ele ia cumprir os propósitos de Deus para a vida dele. E isso aconteceu não só com Davi, mas com vários personagens que nós encontramos dentro da palavra de Deus, né? Inclusive com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus. Veja que Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos. 30 anos. Então Jesus passou pelo processo todo como um bom judeu. Jesus, ele foi apresentado no templo. Jesus, ele teve tudo, foi tudo certo. Quando na sua fase adulta foi batizado, né, por João Batista, depois começou o seu ministério lá no deserto, 40 dias de jejum e oração, e ali ele foi cumprindo aquilo que Deus tinha, ele foi passando por todos os processos, até que se cumprisse o propósito pelo qual ele foi enviado a essa terra, que foi morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus após 40 dias ainda aqui na terra, está à direita de Deus. E naquela cruz, ele conquistou para mim e para você a vida eterna. Então, a graça dele nos alcançou. Ele viveu um processo para poder cumprir o propósito pelo qual Deus o enviou. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Jesus, ele cumpriu ele viveu um processo para cumprir um propósito para a nossa vida, para o nosso bem, para nós termos uma eternidade com Deus. Então, que você está desesperado? Por que você está nessa ansiedade? Por que você está nessa angústia? Você vai perder a bênção por quê? Então, não vai perder a bênção. Vamos aguardar. Vamos esperar em Deus. Vai vivendo um dia de cada vez. Juntinho com Jesus. Apegado com Jesus. Apegado com a palavra. Com esperança, perseverança, fé. Tenha maturidade espiritual, busque ao Senhor, aprenda cada vez mais.
sabe? Busque sensibilidade espiritual, porque esse processo, ele tem hora marcada para acabar. E aí você entra no propósito de Deus. Aí Deus vai ter mais coisas, aí começa um novo processo, depois um novo propósito, um novo processo, um novo propósito, até que o propósito maior se cumpra, que é nós estarmos com Ele lá na eternidade. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que a graça do Senhor permaneça sobre a nossa vida. Hoje eu estou com uma camiseta escrita Nasci de Novo, né? Isso aconteceu comigo há uns 23 anos atrás. Eu nasci de novo quando passei pela água do batismo. Deus me tornou aí uma nova criatura, né? Me tornei uma filha amada do Senhor. E desde lá foram muitos propósitos, muitos processos e muitos propósitos. E até hoje é assim, né? Sempre tem um processo novo, porque Deus tem um propósito maior. Aí vem outro processo, um outro propósito. E assim nós vamos seguir na nossa vida, amém? Quero orar por você agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Então vamos lá. Continuemos a viver o processo para cumprir o propósito, né? E vamos ficar atentos ao que o Senhor nos ensinou hoje, tá bom? Não olhar para a aparência, ser menos julgadores, né? Mais misericordiosos com as pessoas, né? A gente nunca sabe o que o outro está passando. E se tiver algo que tem que ser tratado, Deus vai tratar, né? Cabe a nós só orar. E também fazer como Davi. Esperar o momento certo, a hora certa, né? Deus, ele não tarda, Deus, ele não falha, Deus não antecipa, Deus, ele vem na hora certa, no momento certo, viu? Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus santo, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, por essa manhã, por esse dia. Eu estou muito grata ao Senhor, porque eu sei, Senhor meu Deus, que o Senhor está comigo aqui. Eu sei que Jesus se faz presente aqui nesse momento e Jesus também se faz presente na vida de cada um que está nos assistindo. Cada lar aqui, Senhor, representado por essa pessoa que nos assiste, Senhor. E é por isso, Deus, que eu peço, Pai, que nessa manhã o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar a cada um, a cada vida. Pai, eu sei, Pai, que se eles estão assistindo essa live, é porque, Senhor meu Deus, o Senhor tem um propósito com a vida de cada um deles. Pai, eu sei que o Senhor tem planos específicos com cada um deles. Senhor, muitas pessoas, ó Senhor Deus, não dão conta de viver o processo. Mas eu peço que o Senhor fortaleça seus filhos, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê, Senhor, entendimento, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor aumente a fé de cada um, Senhor Deus, para que nós possamos permanecer firmes no dia mau, firmes no dia da adversidade, firmes no dia da decepção, firmes no dia, Senhor Deus, em que, Senhor, a dificuldade bater a nossa porta, Pai, para que a gente fique firme mesmo, Senhor Deus, e com esperança no coração, continuar caminhando, perseverando no Senhor. Pai amado, perseverando no Senhor, firmados nas promessas do Senhor, firmados nos planos que o Senhor tem para nós, firmados nos propósitos que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, a não desviar o nosso olhar, não desviar o nosso coração, não desviar os nossos passos, mas nós queremos continuar caminhando, Senhor Deus, em direção à bênção, à vitória, aos milagres, ao Senhor, que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, fortalece, Senhor Deus, visita cada um nessa hora. O Senhor sabe da necessidade de cada um, Senhor, meu Deus. Aquilo que o meu irmão precisa, que a minha irmã precisa, Senhor. Aqueles que estão clamando nesse momento por uma cura física, por uma cura espiritual, uma cura da alma, uma cura do sentimento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, libera uma
uma bênção especial sobre cada um, Senhor meu Deus. Libera uma bênção de cura, de restauração, Senhor. Libera a bênção de cura interior, Senhor meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó meu Pai. Tira todo o complexo de inferioridade. Tira todo o espírito de ansiedade. Tira todo o espírito de depressão. Tira, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda a fraqueza espiritual. Tira agora, Senhor Deus, todo o mal que possa estar sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Que eles recebam a tua paz, que eles recebam a tua bênção, que eles recebam, Pai amado, a tua visitação, que eles recebam força, revestimento, que eles recebam renovo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, restaura ministérios, restaura dons, talentos, Pai, restaura casamentos, relacionamentos, restaura, Senhor, em nome de Jesus, sonhos, projetos, planos, restaura. Senhor, toca mesmo, Senhor, faz uma obra maravilhosa na nossa vida, no nosso coração. Pai, abre nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos perdoa pelas vezes que julgamos as pessoas, pelas vezes, Senhor Deus, que nós matamos as pessoas com nossas palavras. Perdoa-nos, ó Pai, pelas vezes que erramos, ó Senhor Deus, nessa área. Pai, em nome de Jesus, às vezes nós nem conhecemos direito e falamos. Às vezes estamos falando mal do irmão, estamos apontando o dedo para o irmão. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Pai, muda isso na nossa vida. Não é isso, Senhor, que nós somos, que nós queremos ser. Não foi para isso que nós somos chamados, ó Pai. Nós somos chamados para ser luz, não escuridão. Nós somos chamados, Senhor, para temperar a terra, Senhor, com um tempero, Senhor Deus, Pai, certo, correto, Pai amado, com sal na medida certa. Então nos ajuda, nos perdoa nos nossos erros, nas nossas falhas, e nos ajuda, Pai amado, a andar conforme a tua vontade, a ser como o Senhor quer que nós sejamos. Nos dê paciência, Senhor Deus, nos dê paciência, tolerância, humildade, Senhor Deus, para termos um coração segundo o coração de Jesus. Oh, Senhor, nos ajuda a enxergar com os olhos de Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a ajudar, Senhor meu Deus, o nosso próximo. Pai, em nome de Jesus, faz uma obra em nossa vida. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. Visita o irmão Valdeci nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, eu não sei o que está causando esse soluço nele que não para, mas eu sei que o Senhor tem poder para colocar as mãos agora e curá-lo desse mal. Manda uma palavra, Jesus, agora onde ele está. Manda, basta uma palavra sua, Senhor Jesus, e eu sei que ele vai ser curado. Eu sei que ele vai ser curado. Eu sei, eu creio que ele pode ser curado. Faz essa obra. Se houver alguém enfermo, com dores, ó Senhor Deus, com algum problema de saúde, toca desde o fio do cabelo à planta dos pés e libera saúde nessa manhã, libera a bênção nessa manhã, libera, Senhor meu Deus, de acordo com a necessidade que cada um tem, Senhor. Tira a confusão. Tem pessoas que a vida está confusa, está tudo confuso. Senhor, tira essa confusão, coloca essa pessoa no prumo, coloca essa pessoa no caminho certo, dá direcionamento, ó Deus, confirma, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, a sua vontade, Senhor, na vida dessa pessoa. Deus poderoso, abre os olhos espirituais, tira as escamas dos olhos daqueles que estão cegos, daqueles que caíram no laço do passarinheiro. Pai, em nome de Jesus, liberta essas pessoas para a glória do teu nome. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai amado, aprendendo nessa manhã com a tua palavra. E a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela traz cura, ela traz transformação, ela traz libertação. E é isso que nós queremos, ó Deus, para a nossa
nossa vida. Em nome do Senhor Jesus eu oro e eu agradeço por essa manhã, eu agradeço por esse dia 10 de fevereiro, eu agradeço pela tua bondade, tua misericórdia, tua fidelidade, eu agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, agradeço por tudo que o Senhor vai fazer e agradeço, Senhor, pelo que o Senhor é, por quem o Senhor é na nossa vida, o grande eu sou, o Deus poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus de maravilhas, o Deus fiel, o Deus que não existe outro além de ti. Agradeço a Jesus, Jesus, tu és maravilhoso, Jesus, tu és bendito, Jesus, tu és santo, Jesus, eu creio que tu ressuscitastes, eu creio que tu estás presente conosco. Obrigado, Jesus, pela paz que o Senhor nos dá, a alegria que o Senhor nos dá de salvação, obrigado pela cura e transformação, e obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que pelo poder do Espírito Santo nós estamos sendo forjados, transformados, trabalhados, crescendo de glória em glória, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim oramos nessa manhã e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos vocês que entraram agora no final, volta lá depois, assiste essa live. Nath, lá de Apitinga, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Todos vocês que entraram aí, que já subiu o nome, que eu não tô vendo aqui, Deus abençoe, obrigado por estar conosco nessa manhã. E querendo Deus, amanhã estaremos de volta às 10 horas da manhã. Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz, fiquem na bênção, preste atenção, tá? Teve um processo para que se cumprisse um propósito. Eu estou repetindo o que foi falado ontem aqui. Processo só vai viver o propósito quem passa pelo processo. Então fica firme. Não vai cair, não vai titubear, não. Jesus está com você. Jesus está aí. Jesus está pegando a tua mão e falando, ó, levante e vamos para frente. Vamos para frente que vai dar tudo certo. Eu estou com você, você não está sozinho, não. Então levanta essa cabeça e segue em frente. Segue em frente, a tua vitória vai ser grande, eu creio. Eu creio que a sua vitória vai ser grande, em nome de Jesus. Amém? Então, ó, um beijo, fica com Deus, que a paz que vem do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, às 10 horas. Beijo, gente.